Som. Bom dia, igreja. Vou tirar a máscara aqui antes que o pessoal comece a gesticular aqui. E a graça, a paz, a prosperidade da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, seja com vocês, seus familiares. Amém. Eu sou o Eduardo Rodrigues, servo de Cristo e membro dessa igreja, que me permite estar aqui mais uma vez para trazer uma mensagem. E primeiramente para vocês que estão aqui, mas também para os que nos assistem, eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Principalmente, claro, para minha sogra e para minha irmã que está no Japão. Que Deus abençoe grandemente a vida das mamães, continue dando força, alegria, bom ânimo, energia, Além de serem mulheres, são mães. Dupla honra aí, que Deus abençoe e prospere sobre a vida de vocês, amém? Quero também declarar aqui os meus sentimentos aos familiares daquelas crianças que morreram, e também das professoras, e de um policial que, em confronto com bandidos, infelizmente tem muito no nosso país, também acabou falecendo, e que Deus, na sua infinita misericórdia, os console, os familiares, amigos, pessoas próximas. Pessoal, estou aqui pela segunda vez, e dessa vez eu não posso fazer aquela piadinha de que se eu errar, vocês dão risada e tudo mais. Agora o compromisso é sério. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu tenho que fazer direito agora. Certinho. Nós vamos seguir. Desculpa, eu não vou me movimentar tanto quanto a última vez, porque eu acordei hoje com torcicolo. Então se vocês vão ver mais ou menos assim, aqui. Eu vim agora no carro, tinha que na esquina dobrar, tinha que olhar para a rua, assim, dava uma dor aqui inacreditável. Mas vamos lá. Nós vamos seguir com a última mensagem de domingo de manhã, referente à nossa campanha de imersão em célula. Nós tivemos devocionais muito boas. Nós tivemos as mensagens aos domingos aqui de manhã. E nós reforçamos, acredito que cada célula reforçou aí no propósito, uma ação, de estar com mais afinco, com mais vontade, mais garra. E hoje a gente encerra. Então, encerra a campanha, mas não a vontade de que esse segmento de ministério, que é o Ministério em Células, continue fortalecendo e crescendo. Não poderia deixar de fazer um merchan aqui também para a célula que eu participo. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqueles que não participam, por enquanto está sendo online, logo, querendo Deus, presencial. Então, todos estão convidados, vocês aqui, que não participam ainda no templo, mas você também em casa, entre em contato conosco, coloque seu comentário aí. Toda segunda-feira, 20 horas. Mas temos célula terça, quinta, sexta e assim por diante. Nos últimos 3 domingos, nós falamos o seguinte. Primeiro, começamos lá com os principais propósitos da célula. Depois, o pastor Juliano veio com oikos e multiplicação. Novamente, o pastor Juliano falou de formação de líderes. E hoje nós encerramos essa campanha com o tema A Vida do Líder. Quem esteve aqui no culto que eu preguei aqui há 3 domingos atrás? Levante a mão, por favor. Bastante gente. E quem assistiu? Amém. Vocês lembram que naquela vez eu não tinha isso? Que era minha cola? Que tinha acabado dado problema lá? Então, dessa vez eu tenho. Então, eu vou dar a desculpa do meu torcicolo para ficar olhando a cola aqui, tá bom? É brincadeira. Eu não vou usar ela tanto. Só para não esquecer. Pessoal, existem certos níveis e tipos de liderança. Tem a liderança da célula, tem a liderança da igreja, tem a liderança num cargo, numa empresa, tem a liderança na equipe de um time, tem a liderança de um bairro, tem vários tipos de liderança. E tratando de imersão em célula,
nós vamos focar, obviamente, na vida do líder voltado ao reino de Deus, né? A Bíblia ela é recheada de histórias, apresentando vários líderes. Líderes que foram levantados por Deus, líderes que foram levantados pelo povo e líderes que se levantaram. Não é mesmo? Então, eu gostaria de ouvir aqui pelo menos 3 nomes de líderes de vocês que estão aqui no templo. Fale para mim, 3 nomes, 3 líderes da Bíblia. Como? Josué? José? Josué. Mais um. Abraão? Amém. Samuel. São vários, né? São vários que nos ensinam várias histórias. Já pensou se a gente fosse falar de liderança? Nós íamos ficar aqui, o quê? Talvez uns 3 anos sem sair daqui? Falando das histórias dos líderes aqui da Bíblia. Homens de fé, homens de garra, homens de força, homens que caíram, homens que se levantaram. Mas todos esses aí têm algo a mais por trás. É Deus, sempre fortalecendo, sempre guiando. E aqueles que saíram dos caminhos de Deus, tombaram. Paulo, por exemplo, ele foi um líder, servidor. Paulo é talvez um dos, me corrijam, mas talvez um dos que mais tenham escrito livros no Novo Testamento, confere? Ele fez um serviço sem mesmo conhecer pessoalmente Jesus, né? Jesus apareceu para ele, mas ele não caminhou com Jesus enquanto existia o discipulado. E ele comprou essa ideia, assim como nós devemos comprar a ideia. Porque Jesus falou com Paulo, mas Jesus fala com nós todos os dias também. Então, esse apóstolo, até baseado lá em Mateus 20, do 26 ao 28, ele se dedicou, né, pois a sua vida, pois personificou sua liderança como um líder servidor, baseado em Jesus. Eu quero aqui dar um recado aos atuais líderes de célula, não só da IBAV, mas de todo o ministério da obra de Deus aí pelo Brasil afora. Também aos que nos assistem, que não são líderes de célula, mas são líderes ministeriais, e aqueles que não fazem parte especificamente de uma igreja, mas de certa forma são líderes do reino de Deus. Que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Líderes, estamos juntos. Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, por gentileza. Primeira Coríntios 15, verso 58. Diz assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Primeira característica de um líder. Hoje eu vou falar de características, funções e alguns passos. Primeira característica, ser firme. Decisivo. Decidido. Que não hesita. Não vacila. É perseverante. Firme nos propósitos. Quantas vezes nós tendemos a desistir dessa liderança? No meu caso, como eu confessei a vocês há 3 domingos atrás, várias.
E aí eu leio a Bíblia e me vem só força. Diz que é para eu perseverar, que é para eu ser firme. Eu continuo firme. E Deus trabalha. Deus abençoa. Deus tapa aquele buraco. Firme porque muitas vezes vem ideias, sugestões de mudanças. Vamos parar. Não vamos fazer toda segunda. Não vamos fazer sempre as reuniões. Ah, dá para diminuir. Precisa mesmo disso? E se o coração der uma amolecida em alguns momentos, e você não obedecer a Deus, que quer que você continue, que quer que você seja firme, a coisa desanda. Por quê? A gente falou de alguns líderes da Bíblia. E os que vacilaram, caíram. Perderam o reinado. E aqui, estou falando de reis, mas não que o líder seja rei, não, pelo contrário. Como Paulo, ele é o líder servidor. Paulo servia, né? Líder não é o rei, o que manda em tudo. Líder é o que serve mais. É o que ama. Tem que ser firme para mesmo que não queira fazer e Deus falar, essa é a estratégia que eu quero que vocês façam. Senhor, será? Seja firme em fazer. Segunda característica, ser constante. O constante aqui é não ficar mudando, sabe? Tentei por 2 encontros, por 2 vezes no ministério, fazer algo e não deu certo. Se Deus orientou, falando ao seu coração, ou usando a palavra dele, seja constante, continue naquilo. Daquela forma que Deus te orientou. Sabe por quê? Porque eu demorei em torno de 10 anos quando começaram a me evangelizar para eu me converter. Por quê? Foram constantes. Falando sempre a mesma coisa. Venha para Jesus. Ó, Edu, aqui está o trono do rei, de Cristo. E aqui é o corredor que leva ao trono. Aqui está a porta. E toda vez você fica passando lá da porta. E quando você chega na frente da porta, você vira a cara. Mas amanhã você passa de volta. Dá um passo para lá, abre a porta, entra porque ele está te esperando. E sempre a mesma coisa eu ouvia. Foram constantes comigo. E eu dou glória a Deus por essas vidas. Que não foi uma, não foi 2, não foi 3. Foram várias. Perdi muito tempo da minha vida. Mas eu falava, caramba, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo papo. E funcionou. Glória a Deus por isso. Então sejamos constantes. Tem que fazer dessa forma? Faz dessa forma. Não muda. Não deixa a pressão te dominar, não. Terceira característica. Essa é boa. Disse aqui, ó. Sempre abundantes na obra do Senhor. Então a terceira característica, ser sempre abundante. Ser abundante significa ter uma grande quantidade de algo. Mas esse algo não se refere a termos financeiros. Sim ao sentido amplo da palavra. Ser abundante é naquele encontro você se dedicar, entregar o seu máximo ali. Isso é ser abundante. Na obra do Senhor, diz a palavra, a gente leu agora. Ser abundante é quando for ajudar, se dedicar na ajuda. Ser abundante é a hora que for participar do culto, estar ali 100%. Ser abundante é a hora que for conectar, estar presente, independente de qualquer coisa. A minha célula tem um exemplo fantástico disso. Posso usar o teu nome, Carla? Carla que está aqui? A Carla mesmo fazendo aula online e tudo mais, os cursos, treinamentos e reuniões dela, segunda-feira ela está lá, na célula. Aqui numa máquina, e o seu Isaías com o celular aqui, e ela ouvindo e participando. Isso é ser abundante. Ser abundante, como eu falei lá na minha primeira pregação, é mesmo que não queira estar participando, estar participando. Mesmo que eu não queira vir para o culto, ir para o culto.
Porque quando eu duvido, mesmo que vocês não queiram, quando vocês chegam aqui, se vocês não se animam. Isso é ser abundante. Fazer e se dedicar a tudo, mesmo não querendo, porque é para o Senhor. Como eu falei, nós temos também algumas funções. Eu até esqueci de ligar meu cronômetro aqui, porque se deixar, eu vou até... Agora eu liguei. Pastor, o tempo que passou aqui você ignora. Brincadeira, pessoal. Temos algumas funções também. Função do líder: criar estratégias ou elaborar estratégias. Na célula, por exemplo, criar aquele evento, chamar pessoas, a forma de abordar as pessoas. O que a gente pode fazer para trazer pessoas para conhecer isso que a gente vive? Como que nós vamos fazer um dia sem a célula formal? Nós vamos nos reunir só para conversar? Vamos assar uma carne, uns quitutes, só para papear, interagir, comunhão? Elaborar métodos para abençoar vidas, né? Fazer a célula ser realmente diferente. Essa é a função. Segunda função: garantir que todos os liderados sejam bem cuidados. Eu estou falando célula aqui, mas isso vale para todos os líderes em todos os ministérios. Garantir que todos sejam bem cuidados. Quem é líder de ministério aqui? Levanta a mão. É difícil, né? Garantir que todos sejam bem cuidados. Não é fácil. Porque às vezes uns não ajudam. Mas é a nossa função. Assim como eu tenho certeza, eu, Eduardo, tenho certeza que eu dou trabalho para o pastor Juliano, que está sentado ali. Ele é meu líder aqui na igreja. Às vezes eu não ajudo ele. E é difícil. Eu entendo, pastor. Mas é a nossa função. Terceira função: treinar outros líderes. Eu entrei aqui olhando pessoas, falei isso essa semana, inclusive, para o Vitor e para a Flávia. Entrei na igreja, falei, caramba, cheio de gente aí que já sabe tanto, já vive tanto tempo no Evangelho. Coitado de mim. Vai demorar uns 15 anos para chegar nesse nível aí. E aí hoje, isso foi em 2016. 2016 eu me batizei aqui. Hoje, 2021, eu estou aqui falando. Significa que o meu líder me treinou. Pastor, obrigado mais uma vez. Orientado por Deus, eu também buscando, claro. Nunca é só um, né? Nunca é só um lado. Então nós temos que estar olhos atentos, analisando, orando, nos colocando à disposição. E aqui eu estou falando de líder, né? A vida do líder. Aos que não são líder, se preparem. Serve para vocês também, tá? Não só para os líderes aqui que levantaram a mão, não. De alguma forma você é líder na sua casa. O pastor falou isso, formação de líderes, domingo passado. Na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar você é líder. E se não é, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Se prepara. Se prepara que a obra precisa. E treinar, porque sem líderes, meus amigos, não dá. Quarta função, garantir a unidade do grupo. Já pensaram se as igrejas de Cristo só no Brasil fossem unidas? Tivessem em unidade? Infelizmente estamos vendo o quê? O que a gente está vendo hoje? Briga até por placas de igreja. Sem saber
qual é a real crença do irmão. Qual igreja é? Assim, assim, assado do reino. Mas eu estou jogando lá para fora. Um líder tem que garantir a unidade do grupo, que já é difícil num grupo pequeno. Pensa numa igreja. Pensa numa convenção, uma comunidade. Mas é a função. Orientado por Deus, buscando a Deus. É difícil, mas dá. A nossa célula começou a desenvolver e é perceptível que a unidade foi, sabe, se afinando o negócio. O pessoal pensando igual, da mesma forma. Aí a coisa parece que, claro que tem uma série de fatores que a gente está falando aqui, o envolvimento do pessoal e tudo mais, mas pessoas só se envolvem quando elas estão em unidade. Então, aí coisas grandes estão acontecendo que eu tenho falado toda vez que eu encontro as pessoas, eu encontro gente na rua, eu encontro amigos, família, eu falo, caramba, cara, minha célula está muito bom. Não minha, né? Eu falo minha porque eu participo, mas é do Senhor. Mas está muito bom, porque eu estou vendo unidade na célula. Quinta função, orar pelos membros. Sabe quem que fazia tudo isso aqui que eu estou falando? Jesus Cristo. Lembra que Jesus fala para Pedro, numa passagem, eu vou usar a minha linguagem, não vou ler aqui na Bíblia o que Jesus realmente disse, mas falou, Pedro, eu orei muito por você porque o inimigo está tentando te arrebentar, cara. Jesus orava pelos seus. E os líderes têm que orar pelos seus membros de célula, os membros da igreja. Sem oração, não dá. Então, líder, é seu dever orar por cada membro. Orar pela vida dele. Cuidar dele. Saber como é que está a vida familiar. Claro. Aos poucos você ir se relacionando e conseguir essas informações. Você não vai chegar, ó, eu sou teu líder, eu preciso orar por você, então eu preciso saber qual que é a tua demanda. Me fale tudo, senão sai fora. Não dá, né? Não dá. O pastor falou na pregação passada que até um líder deu um tapa na cara do membro, né, pastor? Tenho certeza que às vezes o pessoal tem vontade de dar o tapa na minha cara. Brincadeira. Mas a nossa função não é fácil. A função do líder não é fácil. E eu não estou aqui para falar que é fácil. E não me falaram que ia ser fácil antes de eu virar líder. Tenho certeza que não falaram para nenhum de vocês que ia ser fácil. Mas Deus abençoa de um jeito. É como se você entrasse num elevador, apertasse o 20º andar, quando você está seguindo as orientações do Papai do Céu, e você aperta o 20º andar para chegar só até o 20º, ele te leva até o céu. Com maravilhas que ele opera. Um líder precisa de alguns aprimoramentos na sua vida. E isso é constante. Aprimoramento da vida espiritual. Oração, participação. Participação aqui. Busca a Deus sozinho. Busca a Deus com o cônjuge. Busca a Deus com os irmãos. Participante, ativo, não o esquenta-banco. De novo, a palavra diz, não sou eu. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Significa que precisa de mim, e precisa de vocês, e de você. Uma vida pessoal. Aprimoramento na vida pessoal. Nós conhecemos, tenho certeza que a gente parar para conversar, que vocês vão me contar muitos. De pessoas
que infelizmente tem um caráter da vida pessoal que você fala, nossa, que complicado isso. Mas e a nossa? Como é que é a nossa vida pessoal? Como é que é o nosso trato, a nossa casa? O quarto caráter aqui seria de vida conjugal também, então vou incluir os dois. Nossa casa, nosso trato com a esposa. Briga e já repara, briga e fica brigado. Não, mas a Bíblia fala sobre isso? Precisa disso? A Bíblia dá exemplo de pastor, né? Aconselha como deve ser a vida de um pastor, dos diáconos. E a gente se apropria disso também. Não tem como. Não tem como ser um cristão visto sem seguir alguns preceitos, sem fazer as coisas certas. Não dá, não combina. Qual que é os maiores escândalos que a gente ouve aí? Pastor que fez não sei o quê. Parece que estraga todo meio evangélico. Todo meio cristão parece que cai por terra, né? Mas não, é só um ato pontual, é um caso pontual. Mas o povo não quer saber. Eu me queimo quando acontece isso. Ou seja, alguém olha para mim, ó, cristão aí, ó. Aí, ó, lá do pastor lá que fez tal coisa. Mas pode ser diferente. Se nós que estamos à mostra, tivermos uma vida pessoal, uma vida conjugal, cada vez mais aprimorada. Uma vida social. Vocês só vivem em casa e na igreja ou vocês vivem aí pelas ruas, trabalhando, atendendo pessoas que não são da igreja? Acredito que todo mundo tenha contato com pessoas que não são da igreja, que não são cristãos. E nós temos que ser exemplo. Todos, não só os líderes. Mas os líderes principalmente, sabe por quê? Porque quando a gente coloca essa função, entre aspas, e isso não é hierarquia a nível de, esse é mais do que o outro, não. O pessoal lá de trás está me vendo melhor do que quando eu estava ali? Alguns não, né? Por quê? Cada vez que você faz algo, agora é o líder da célula ali. Eu apareço mais. É muito mais fácil levar uma pedrada também, se eu não cuidar. É muito mais fácil me criticarem, se eu não cuidar. Porque quando eu estou aí embaixo, nós estamos tudo no mesmo patamar. Quando eu subo aqui, eu já me destaco. E, de novo, não é destaque no sentido, ele é o cara, ele é melhor. Não é isso. Mas, consequentemente, acaba aparecendo mais. Quanto mais aparece, mais o seu caráter tem que estar aprimorado. Vida financeira. Eu não vou citar nomes, óbvio, mas eu tive um chefe que pegava dinheiro emprestado meu. E ele não me devolvia. Qual que era o caráter dele perante a mim? Já pensou um líder? Ô, seu Isaías, me empresta um dinheiro para mim, seu Isaías. Não tem problema, né? Se eu te pagar. E se eu não pagar? O Eduardo vai ser respeitado? O caráter do Eduardo vai estar alinhadinho? Acredite se quiser. As pessoas olham para isso. As pessoas olham para isso. Para a vida financeira do líder. O falar. Alguém aqui quer confessar comigo que luta ainda com algumas questões de fala? Ou só eu vou confessar aqui? Amém? Minha mulher antes, ela cansava de me dar cotovelada nessa região aqui. Era aqui, né, amor? Hoje ela não me bate mais. Mas quando entra no carro, olha, veja bem. Aquilo lá, viu que você falou demais, tal, não sei o quê. Antes eu ficava bravo.
E hoje eu agradeço a Deus porque colocou uma varoa sábia do meu lado. E eu reconheço. Então o nosso falar, palavrão, a agressividade, a forma, vários pontos. Porque o destaque sempre é o mais visado. Integridade. A conduta ética, né? Integridade é uma conduta ética. Honrosa, educada. Já pensou o líder que só é tudo do jeito que eu quero, tudo do jeito que... Isso é líder? Não, né? Isso é o famoso chefe nas empresas, né? O chefe é assim, pronto, acabou e tchau. E... Tem que ser. Então nós temos algumas características, algumas funções e algumas questões de caráter que necessitam ser sempre avaliadas e aprimoradas. Vou ler aqui uma passagem de novo, para os líderes, mas também para os futuros líderes. 2 Crônicas 15:7, que diz: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Opa, o que vai acontecer comigo, será, hein? Vai aumentar minha casa? Porque eu estou me lascando aqui, sendo líder? Se Deus quiser, vai, mas espera lá no céu, ó, do lado do Senhor, quando nós estiver lá. É o famoso galardão, mas também pode ser abençoado aqui. Ter paz, ter causas ajustadas, né? Várias formas. Deus é fantástico e Ele age de todas as formas, em todas as áreas, de todos os jeitos. Como líder de célula, por exemplo, eu, Eduardo, aprendi muita coisa com os meus erros. Eu já tratei pessoas mal, quase perdi pessoas. Eu já permiti que abusassem da minha bondade. Já permiti. Eu aprendi que às vezes é preciso sacrificar tempo e compromissos em prol dessa liderança, que vale a pena quando é para Deus. E os líderes de excelência, eles buscam uma coisa, que só no seu encontro de 2 horas numa célula, por exemplo, vou usar célula devido à imersão de célula, mas que em 2 horas ali, ativo online ou presencial em célula, não dá para aprender. Assim como Oséias, na liderança do ministério de louvor, só no ensaio aqui não vai aprender, se ele não buscar treinamento e capacitação fora. Já pensou, Pastor Carlos, serviu o exército ou não? Não? Mas você está sendo chamado para ir para a guerra agora. E aí? O que você vai fazer? Tem que ir, mas e aí? Não tem treinamento? Já pensou? Guerra. Se fosse eu, né? O que eu faço? Olha a minha cabeça. Eu ia fazer um buraco bem grande de terra e enfiar embaixo, deixar só um buraco para entrar um ar e eu ia tentar ficar ali, bicho. Claro que não ia ser assim, né? Por quê? Porque eu não tenho preparação, porque eu não tenho treinamento, não tenho capacidade para isso. E um líder de excelência, ele vai buscar em livros, ele vai buscar na Bíblia, ele vai buscar em palestras, em treinamentos, que a própria igreja dá. Ele vai buscar fora. Ele não vai ficar mais perdendo horas só assistindo porcaria na televisão, no YouTube. Ele vai buscar algo voltado a isso. Ele vai se capacitar. Porque exige. Líderes diferenciados, eles têm atitudes. Essas atitudes seriam essas, por exemplo, de buscar treinamento, de correr atrás de uma demanda. Em tantas formas. O pastor Juliano me jogou nessa bucha aí de falar sobre a vida do líder. E a próxima vez eu não vou aceitar, não. É muita coisa, né, pastor? Muita coisa. E eu vou dar mais um recado, aproveitando que eu estou no tempo ainda.
E agora, é para você que nos assiste e vocês que estão aqui, que não são líderes ainda. Ainda. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Quer abrir? Vou esperar vocês abrirem a Bíblia aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Aos não líderes, ainda. Diz assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Sabe o que significa isso? Respeite o seu líder. Ame o seu líder. Não é fácil. Não é fácil já o ato administrativo da coisa. Quem dera ter que interceder pela vida de outras pessoas, tendo as suas próprias vidas uma batalha. Ame, ajude, se esforce a fazer dar certo. E se prepare para ser o próximo, para entrar nessa linha de frente. Na empresa que vocês trabalham, aos que não são, ou até os que são empresários, que têm os seus negócios, vocês não dão o máximo lá? Se esforçam pra caramba, para crescer, para sair de auxiliar para coordenador, supervisor, até um dia, talvez, presidente, diretor, algo do tipo. Vocês não esforçam, não dão o sangue lá? Mas por que com a obra de Deus isso não acontece? Por que não tem o mesmo empenho, a mesma garra, a mesma vontade? Derramar o sangue que derrama lá. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu me perguntei um dia. Porque não ganha dinheiro? Fazer a obra de Deus não paga. É por isso? Não paga mesmo. Mas faz com que a nossa pequenez perante ao Senhor dê uma acendidinha. Não é para receber algo de volta do Senhor. Não é para isso. Vai além disso que eu não sei explicar o que é. Eu não queria aquela responsabilidade. Eu não queria estar com essa responsabilidade. Mas hoje eu amo essa responsabilidade. Porque eu sei que o que eu estou fazendo, estou semeando no céu e não na terra. Tem frutos aqui na terra? Tem frutos. Tem pessoas vindo, tem vidas sendo abençoadas. Mas o meu pensamento está lá no céu. Porque se você for parar para fazer uma análise, como é que se diz? Não é espiritual, é carnal, humana. Você não faz mesmo. Então saiam do físico e vão para o espiritual, que daí vocês vão enfrentar qualquer desafio que vier. Principalmente ser líder. Líder de célula, líder da sua casa, líder aonde for. Eu vou pedir para vocês ouvirem comigo um áudio, que eu trouxe um áudio agora. Ele é do Dr. Lair Ribeiro, que encerra as palestras dele com essa mensagem. E essa mensagem sempre falou comigo. E depois desse áudio, é curto, bem curto, eu vou falar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, já estamos encerrando. E eu espero que esses itens que a gente detalhou aqui, eles fiquem no coração de vocês, para saber qual é a responsabilidade da liderança.
para daí a gente pensar, poxa, eu tenho que me comprometer mais. Primeiro para ajudar, e daqui a pouco, para ser também um líder. Tá bom? Eu gostaria de terminar contando uma história. Era uma vez um escritor que morava à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele e ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o jovem não dançava. O jovem estava jogando coisas no oceano. E ele perguntou: o que você está fazendo? E o jovem respondeu: a maré está baixa, o sol está quente, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. Meu jovem, diz o escritor, será que você não entende que existe centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia? Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer diferença nenhuma. O jovem foi lá, pegou uma estrela do mar, jogou no mar, olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou cedo, se juntou ao jovem e começou a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Meus irmãos, o que vocês vão fazer com essa mensagem de hoje, eu não sei. Mas se um de vocês que estão aqui, um de vocês que nos assistem, se um de vocês der um foco na campanha que foi feita aqui, para comprar essa ideia, entrar na briga e buscar sair com aquele sentimento de eu vou correr atrás, como diz a mensagem, para essa aqui eu fiz a diferença. Se uma pessoa sentiu no coração e começar a buscar, valeu a pena. Valeu a pena, pastor. Valeu a pena a campanha de imersão em célula. É uma campanha, mas isso não vai acabar. Pelo contrário, Deus está abençoando, isso vai crescer, vai aumentar e muito. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E você que sentiu no coração que um dia pode ser líder, que lutará por isso, que vai se esforçar por isso. Que vai se esforçar para crescer o reino de Deus. Eu quero que você se levante, você aqui no templo. Se você que é líder, levante-se também. Pode levantar, vocês do templo, levante. E você que sentiu no seu coração que a partir de hoje você vai começar a correr atrás. Para ajudar na obra. Na linha de frente. Fique de pé. Meus irmãos, não é fácil. Mas é maravilhoso. As dores, elas vêm, preocupações tem, até traições acontecem. Pode acreditar que até isso acontece. Jesus passou por isso. Todos os líderes da Bíblia sentiram isso. Mas Deus sempre cuidou de todos. Nosso lugar não é daqui, nós não podemos esquecer. Então não pensemos com a mentalidade do mundo, mas a mentalidade dos céus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela essa mensagem, Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir coisas que não são fáceis, Deus, mas são maravilhosas. Deus, que em nome de Jesus, Pai, mais ceifeiros sejam levantados, Pai. Que a sua obra não pare, Deus. Pelo contrário, que mais pessoas entendam, Pai, que é preciso ser firme, que é preciso ser constante, que é preciso ampliar o seu caráter, que é preciso se dedicar a buscar, Senhor,
E só o Senhor pode dar uma vida diferenciada, Senhor. Que em nome de Jesus, todos aqueles que sentiram no coração, busquem, Deus, mas busquem com intensidade, Senhor. E que em breve todos estejam em cargos e em funções de linha de frente, Pai. Ensinando, ajudando, amando uns aos outros, Pai. Que os meus irmãos melhorem suas vidas pessoais, suas vidas espirituais, conjugais, sociais, financeiras, Senhor, no seu falar, na sua integridade, Pai. Para que sejam líderes de honra, de caráter, Deus, em nome de Jesus. Obrigado por nos trazer até aqui, Senhor. Obrigado por nos dar saúde e vida, Deus. Em meio ao caos, o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço. Levanta mais líderes, Pai. Amém. Eu vou chamar aqui à frente agora para a gente encerrar o pastor Gerson, que vai dar a bênção para nós podermos ir embora. E eu também quero deixar o meu abraço a vocês que estão aqui, vocês que nos assistiram, nos assistem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor, nessa sua elegância, por favor.